Thank you for being here. I want to start with a prayer. Obrigado por estarem aqui. Eu quero começar com uma oração. Oremos. Dear Lord, we thank you for the privilege of being together. Querido Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntas e juntos. After so many years, we're back in Brazil, Depois de tantos anos, estamos de volta no Brasil. and we are thankful for all the light that you've given us. E somos agradecidos pela luz que tens nos concedido. Help us to receive more of your latter rain. E que possamos receber mais da tua chuva ser hoje. In the name of Jesus, amen. Em nome de Jesus, amém. I wish I was speaking in Portuguese, Eu gostaria que eu pudesse falar em português, but for the sake of the live transmission or broadcast, we have to do it this way. mas devido à transmissão ao vivo, terá que ser dessa maneira. I hope we can have interaction, questions, comments. Espero que possamos ter interação, comentários e perguntas. And I would like to begin with a short summary of why I think we got to this point. E eu gostaria de começar com um breve resumo sobre por que paramos onde nós estamos agora. I understand, and I think we all know, we've been talking about the Sunday law for the past 2 years at least. Eu creio que todo mundo aqui sabe que temos estado falando sobre o decreto dominical por, no mínimo, 2 anos. Then we also know there were various opinions about it, Sabemos também que houve diversas opiniões sobre isso. and I was one of these people that had different opinions, E eu era uma dessas pessoas que teve opiniões diferentes. and we went through, I think, a beautiful experience of learning. E tem sido uma experiência linda de poder aprender. I think it was personally for me, Eu falo por mim mesmo, but I think it was for all of us too. mas imagino que isso se aplica para outras pessoas também. And I would like to start with, why is the Sunday law such an important topic? Eu gostaria de começar com a pergunta: por que o decreto dominical é um assunto tão importante? It may sound like a silly question. You can ask an Adventist, Pode soar como uma pergunta boba. Você poderia perguntar a um adventista isso. and they would say, well, this is the most important event we're waiting for. E adventistas diriam: olha, esse é o evento mais importante pelo qual nós estamos esperando. And we come from Adventism, E nós vimos do adventismo. so we've had this big expectation for the time of the Sunday law. Então nós vivimos com essa grande expectativa acerca do decreto dominical. And one thing that is, I think, interesting is the difference between the period and the waymark. E uma das coisas que me parecem interessantes é a diferença entre o período e o marco. Do everyone remember how we talk about the time of the end? Todo mundo lembra como nós falávamos acerca do tempo do fim? What is the time of the end? O que é o tempo do fim? Anybody? Alguém? Waymark that started in 1798 É o marco que começou em 1798 and finishes in the second advent. e que termina no segundo advento. Thank you. So Cesar says a waymark that begins a period. I think Carolina also had an opinion. Então César diz que é um marco que dá início a um período. Me parece que Carolina queria dizer algo semelhante. We see the time of the end as a point and also a period. Então nós vemos o tempo do fim como ponto e também como período. So I guess it is correct to say that it is a point in time, Então creio que seria correto afirmar que é um ponto no tempo, but this point in time begins
the period. Mas com esse ponto no tempo se inicia um período. So we call this time of the end, Então isso nós chamávamos de tempo do fim, the waymark itself, o marco em si, but also the period. mas também o período. Thank you for your comments. Algum comentário a mais? I'm just thanking their comments. Thank you for the Obrigado comments. pelos comentários. So, one way that I understand the Sunday law to be, Uma maneira como eu entendo o decreto dominical it's also that it is a waymark, é que ele de fato é um marco, but something begins in that waymark too. mas algo se inicia naquele marco. So we could say the waymark itself, it's the Sunday law, Então poderíamos dizer que este marco em si ele é o decreto dominical, but the period after it is the period of the Sunday law. mas o período que se segue é também o período do decreto dominical. And I think here begins part of some confusions that may arise. E aqui me parece que comece parte da confusão que surge, não? One thing is, what is the marker for this event? Uma coisa é qual é o marcador para este evento. And a different topic, even though it's related, E um outro assunto, tópico que é relacionado, what are the various events that we expect to see during the period? e quais são os diversos eventos que nós esperamos ocorrer durante esse período. So, what all of you expect to happen during the Sunday law? O que vocês esperam que aconteça durante o período do decreto dominical? Laralise has comment. Thank you. The loud cry, O autoclamor, the loud cry, o autoclamor. So she said the loud cry. Ela disse o autoclamor. Anyone has external events that they expect during the Sunday law? Alguém tem algum evento externo que ele espera acontecer durante o decreto dominical? What do you expect to see during the Sunday law? What do we expect to happen? O que vocês esperam que aconteça durante o decreto dominical? Qual a expectativa de vocês? Anna? I was just going to say the same thing as Daniel, persecution. Eu iria dizer a mesma coisa que Daniel disse, perseguição. Thank you. Persecution. Obrigado, perseguição. Cesar? Well, a decree. What? A decree. A decree. Do you expect a decree? Yeah. Você esperar um decreto, Legislation. uma Sometime. legislação. Okay. Please do. Is your question now at the present moment, what are our expectations? A sua pergunta é o que são as nossas expectativas atualmente, Given everything we've learned? dado tudo que temos aprendido Or agora? is it what, before the Sunday law, when we were looking at an approaching Sunday law, what did we expect? What's your Ou question? você se refere a antes do decreto dominical, quais que eram as nossas expectativas antes? I would like to know what people expect now to be the period of the Sunday law about. Eu me refiro à expectativa que as pessoas têm agora acerca do decreto dominical, o Ok. período do decreto. So in that case, no, it wouldn't be. I would change my answer. It Então, wouldn't be. neste caso, não. Eu gostaria de mudar a minha resposta. Okay, I wouldn't be a decree. That was we talked before. Anything to do with legislation. It has to do then. Algo que tem a ver com It will have to do something regarding to gender with equality. algo relacionado a gênero e a igualdade. Yeah, maybe could be something related to
taking away rights from women and LGBTQ community. Talvez pode ter a ver com direitos serem tirados de mulheres ou da comunidade LGBTQ. Thank you. Anyone else? I would expect to see the United States speaking like a dragon. Você pode repetir? She said she expects the United States to speak like a dragon. Ela esperava que os Estados Unidos da América falassem como dragão. And also the polarization of the world. Polarization? Yes. A polarização do mundo. Can you, in real terms, what would be the speaking of the dragon? What would you expect to see? Em termos realistas, o que seria a fala como dragão? It would be, as Ellen White says, laws and the acts of the government. You expect that now? Sorry. I didn't listen. I couldn't. She said she expects some sort of legislations or laws by the government. Ela espera algum tipo de legislação ou leis do governo, Acts of the government, acts. atos Okay. do governo. This is your current expectation? Essa é a sua expectativa atual. Thank you. Yes. Obrigado. Okay. And then we have laws. Leis, então. So I believe this is current expectations about what the Sunday Law period is about. Então, isso seriam expectativas atuais sobre o que seria o decreto dominical. You sure? What we expect during the period. O que nós esperamos durante este período? I could too. One second. Thank you. Que exista una expansión del territorio de Estados Unidos. Que exista una expansión del territorio de Estados Unidos. That exists or there is an expansion of the U.S. territory Que haverá uma expansão do território estadunidense. Aumento de influencia. it would increase its influence Aumento de influência. Y que se tire por completo la influencia de las esferas de influencia de Rusia. and remove completely the whole spheres of influence of Russia. E que as esferas de influência da Rússia sejam tiradas por completo. Okay. Thank you for that comment. Obrigado pelo comentário. So I will try to make a separation between your comment and the previous ones. Eu vou tentar fazer uma separação entre seu comentário e os comentários anteriores. So I'm going to assume that the first 3 points that you all gave us Vou assumir que os primeiros 3 pontos que vocês nos deram, it's a pretty good idea of what most people as a movement expect the Sunday Law to be. é representativo sobre o que uma boa parte do movimento acredita que deveria acontecer During the period of the Sunday Law durante o período do decreto dominical, that we all know we are in right now. que todo mundo entende no qual nós nos encontramos atualmente. So I'm guessing people would expect the following. Eu imagino que as pessoas esperariam o seguinte, Based on what was just said, baseado naquilo que foi dito agora. a succession of events. Uma sucessão de eventos. In one event, women are losing rights. Num evento, mulheres perdem seus direitos. In other event, it might be immigrants. Outro evento seria talvez sobre imigrantes. And in whatever type or form we're talking about, they have to be laws. E que seja o tempo, o formato que a gente se refira, teria que ser leis. So if this is the expectation of the period of the Sunday Law, Se essa é a expectativa sobre o período do decreto dominical, I'm going to take these 3
Eu vou pegar esses três. and I'm going to say, what then would we expect the very waymark to be? Então eu perguntaria a gente qual seria a nossa expectativa sobre o marco em si. So, when I was studying in 2023, 2024, Quando eu estava estudando 2023, 2024, I had these very same ideas about the Sunday law. eu tive essas mesmas ideias sobre o decreto dominical. It would have to be about gender, Teria que ser sobre gênero and there would have to be some type of legislative actions too. e teria que haver algum tipo de ação legislativa. And that led me to misinterpret what the waymark was going to be. E isto me levou a interpretar de uma maneira equivocada o que seria o marco. I don't want to talk about in detail what specific methodological mistakes I made, Não quero falar aqui em detalhes sobre os erros metodológicos que eu cometi, but in simple terms, for example, Kamala Harris was an important aspect of my understanding of the Sunday law. mas, por exemplo, a Kamala Harris era um aspecto importante da minha compreensão do decreto dominical. Her being stolen the election, in my hypothesis, Na minha hipótese, a eleição teria sido roubado dela. and you can see that I'm expecting a gender element. I was expecting a gender element to be attached to the Sunday law. E você vê que eu esperava que haveria um elemento relacionado a gênero neste marco. So if I was fixated about, I need to see something about gender in the Sunday law, Então, eu estava fixado que teria que ver algo relacionado a gênero no decreto dominical. I was most likely, and I did, not going to be able to understand what the event would be. Could you repeat the first bit? I was basically doomed to failure. I was going to fail understanding what the Sunday law was going to be. E com isto, eu estava praticamente destinado a falhar na minha compreensão o que seria o decreto dominical. So now we move forward to this chapter we've been talking about a lot lately. Agora vamos avançar para o capítulo sobre o qual temos falado bastante ultimamente. I think it has been suggested several times. Creio que tem sido sugerido repetidas vezes. It is an important aspect for me that I learned recently. É um aspecto importante para mim que eu aprendi recentemente. If we're going to have any theory about the Sunday law, Se nós temos alguma teoria sobre o decreto dominical, we are supposed to take it from Daniel and Revelation. nós deveríamos tirar isso de Daniel e Apocalipse. And that's why we've been talking about Revelation 17 a lot. E por isso temos falado bastante sobre Apocalipse 17. I find very interesting how we would talk about the Sunday law today. Acho interessante a maneira como nós falamos sobre o decreto dominical hoje. Imagine an Adventist comes along and asks you, and what is it that you believe to happen at the Sunday law? Imagine que um adventista chega até você e te pergunta, então é sobre o que você acha que o decreto dominical vai se tratar? I think we would have to first say that it's not going to be about Sunday, Eu imagino que primeiramente teremos que contestar que não é sobre o domingo and that the papacy doesn't play any role in it, e que o papado não desempenha nenhum papel nele. but also after the light that we received and that we are still receiving about Revelation 17, Mas também com toda a luz que temos recebido e que continuamos a receber sobre Apocalipse 17, I think we can speak in very simple terms that the Sunday law creio que podemos falar em termos simples que o decreto dominical it's basically, we could say, a transition point é basicamente o que poderíamos chamar de um ponto de transição. For example, we say the end of the sixth kingdom and the beginning of the seventh.
Dizemos, por exemplo, que é o fim do sexto reino e o começo do sétimo. I find that definition to be so simple and at the same time beautiful. Essa definição me parece simples e bela ao mesmo tempo. I think we were supposed to know that, but I don't think we phrase it like that too often. Creio que era para a gente saber isso, só que a gente não expressava dessa maneira, de forma tão frequente. So if we know that we were living during the sixth kingdom, Então, se a gente sabia que estávamos vivendo no período do sexto reino, and we know that kingdom has to come to an end, e sabemos que esse reino precisa chegar ao fim, and that the seventh has to come along, e que o sétimo, então, precisa surgir, where do we point the marker? onde nós posicionamos o marcador? When do we consider the sixth done and the seventh starting? Em que momento nós consideramos o término do sexto e o começo do sétimo? And the elements of the parable found in Revelation 17, Of what? elements found in Revelation 17, E os elementos que encontramos em Apocalipse 17, they shed a lot of light about it. dão muita luz sobre isso. So let's talk about a little bit about Revelation 17. Então vamos falar um pouco sobre Apocalipse 17. In Revelation 17, we know we have a woman. Sabemos que em Apocalipse 17 há uma mulher. And in the movement, we believed this woman was the papacy. E nós acreditávamos no movimento que essa mulher seria o papado. This is purely an Adventist understanding of what the woman is. Isto é entendimento típico adventista de que seria a mulher. So even though we moved away from the Sunday and papacy aspect of the Sunday law long time ago, Então, mesmo tendo nos afastado do aspecto papal e dominical do decreto dominical, I don't think we had ever just come back to the symbol of the woman and try to understand what it was. me parece que a gente nunca, de fato, voltou ao símbolo da mulher e definimos o que este símbolo seria. So that's one thing. Então, isso seria uma coisa. Now, the woman in Revelation 17 is presented to us doing A mulher de Apocalipse 17 é nos apresentada como at least doing two important things, fazendo duas coisas importantes, or having two type of relationship with something or someone. tendo problemas de relacionamento com algo ou com alguém. Not issues, having a relationship with either something or someone. Tendo relacionamento com alguém ou algo. So I will make questions again, and I would like you to participate. Então, mais uma vez, vou fazer uma pergunta e quero que vocês participem. From your recollection of Revelation 17, Baseado no que vocês lembram sobre Apocalipse 17, what is the woman doing in Revelation 17? o que a mulher está fazendo em Apocalipse 17? What things do you remember she does? O que vocês lembram? O que ela faz? Riding the beast. Ela está montada na besta. So the woman is riding the beast. Então a mulher está montada na besta. Ou montando. The verse says she's seated upon a beast. Então o versículo diz que ela está assentada numa besta. What else? Que mais? Yes. Spreading its ideology. Sorry? Spreading its ideology.
her ideology. That's what she's doing in Revelation 17? Ah, está espalhando a sua ideologia. Can you point to a verse? I want very simple ideas of what she's doing in Revelation 17. Tá? Se puder dar um versículo, eu preciso, assim, bem de forma simples, o que a mulher está fazendo em Apocalipse 17. Him, Matthias. So she's committing fornication. That's what Matthias says. Ela está cometendo fornicação, é isso que Matias disse. I don't know how to spell that, but I think it's like this. Okay. Bem. But the woman is making the people drunk, isn't it? A mulher está embriagando alguém. So she's having a relationship with the kings, Ela então tem relacionamento com os reis and that causes the population to be drunk. Isso faz com que a população se torne embriagada. So I just want to summarize that there's two primary things she's doing. Então quero resumir que há duas coisas primárias que ela está fazendo. The parable is giving us two type of things that she does. A parábola nos dá duas coisas principais que ela faz. One is riding a beast, Uma sendo ela montar uma besta and the other one is committing fornication. e a outra é ela cometer fornicação. And we as students of prophecy, E nós, como estudantes de profecia, we know that one of the first things we have to do with parables sabemos que é uma das primeiras coisas que precisamos fazer com parábolas is to understand what? é entender o que. What do we need to understand about parables? O que nós precisamos entender sobre parábolas? Parables are illustrations, Parábolas são ilustrações and we used real life things. e nós usamos elementos da vida real. So what would be one of the first things that we have to understand about a parable? Então, o que seria uma das primeiras coisas que precisamos entender sobre uma parábola? The literal, O literal, the actual actions in this world. That's what you mean? então as ações reais neste mundo. Perfect. So when you see riding a beast, Perfeito. Então, se você vê que ela monta ou está montada numa besta, do you see this symbol as something that happens in real life? você vê isto como um símbolo que acontece de fato na vida real? Have any one of you seen someone riding a beast? Alguém de vocês já viu alguém montando uma besta? Have any of you seen a person seated upon a beast? Alguém já viu alguém sentado, sentada numa besta? So no one have seen. Ninguém? I want to try this side of the room. Thank you. Eu vou ficar com este lado da sala, perdão. A horse? Um cavalo, What? An elephant? elefante, Any other animals that people sit upon? outros animais que pessoas possam montar, A donkey? jumento, A camel? Someone said. alguém disse camelo. Why not a dog? Por que não cachorro? I have seen kids sitting upon dogs. Eu já vi crianças montando cachorros. Why that doesn't work? Por que isso não funciona? We're trying to understand the natural of someone sitting upon a beast. A gente está tentando entender o natural de alguém estar montado numa besta. Why not someone sitting upon a lion? Por que não alguém montado num leão?
Any answer? Alguma resposta? So I would just say what she said. It wouldn't be something that people usually do. Então, eu vou apenas repetir. Então, não é algo que as pessoas fariam normalmente. Então, You cannot control a lion. That's what you meant. Okay. não tem como controlar o leão, né? Como em contraste à besta. With human actions, there's always something that has to be useful. Com ações humanas, tem que haver algo útil. For example, we always talk about the parable of agriculture. Por exemplo, sempre nos referimos à parábola da agricultura. You're after a specific purpose when you plant seeds and harvest the fruit. Você busca propósito específico quando você planta sementes e logo as colhe. So we know there's no a real purpose when you're trying to ride, I don't know, a cat. Então, entendemos que não há propósito real se você tenta montar num gato. We know it's about real animals that people use. Então, sabemos que se trata de animais que são realmente usados por pessoas. So the first thing that we know is that the symbol of riding a beast Então, a primeira coisa que nós sabemos é que o símbolo de montar uma besta it's something that is useful for the person on top. é que se trata de algo útil para a pessoa que está montando. So it is useful. Então, é útil. Second thing, Segunda coisa, in the relationship between humans and these animals that we ride, na relação entre os humanos e a besta que está sendo montada, there's two elements, há dois elementos, the person and the animal. a pessoa e o animal. Why this happened in the first place? Por que isso acontece sequer? Why? Por quê? Why someone take horses or elephants or camels? Por que alguém pegaria cavalo, ou, camelos, ou elefantes? Porque a pessoa quer chegar a algum lugar. Meaning that is faster? Oh, sorry, I lost that. My bad. Because the person wants to get somewhere. Porque a pessoa quer chegar a algum lugar. So I can assume that the person can get to a different place with less effort and faster with one of these animals. Então posso assumir que a pessoa então chega a determinado lugar com menos esforço e mais rápido. Nations have been conquered using horses and elephants, for example. Então nações têm sido conquistadas através do uso de cavalos e elefantes, por exemplo. So I would like to summarize that Então gostaria de resumir isso. the relationship goes from the human to the animal, O relacionamento parte do humano para com o animal. is the human that needs something from the beast. É o humano que precisa algo da besta. It's not the beast that needs anything from any human. Não é a besta que precisa algo de qualquer ser humano. So it gives us, in the real life, it gives us power, Então, na vida real, nos dá poder. let's keep it like that. It gives power. Então, vamos manter assim, poder. Now, what does the human has to offer to this relationship? Então, o que o ser humano tem que oferecer neste relacionamento? If the elephant or the horse has the power and the strength, what does the human have? Se é que o cavalo, o elefante, na verdade, tem o poder, o que o ser humano tem a oferecer? Michaela has a comment.
Micaela tem comentário. Okay? Protection. Proteção. So the human looks for the elephant Então, o ser humano busca o elefante, and sits upon the elephant monta o elefante, because the person wants to protect the elephant. porque a pessoa quer proteger o elefante. Uh-huh. My protection because it's my pet, it's my own, my property. Sorry, dije más propiedad, pero bueno. Okay. Eu não sei se eu peguei tudo. So she said that basically the human gives protection to the animal that is using. Basicamente, o ser humano fornece proteção ao animal. Rosie? Power. Poder. So we said that the animal is giving power to the person, Então, dizemos que o animal dá poder à pessoa, is the animal that has the muscles. porque é o animal que tem o músculo. a But força. what does the person has in this relationship? Mas o que a pessoa tem neste relacionamento? Who said that? A mente. Someone said the mind. Rosie? Se olharmos com relação ao animal que é irracional, o homem completa com o seu racional. I think she said rational thinking is what the person has. É o pensamento racional que a pessoa tem. Yeah. Okay. Okay. Good. I would say slavery. You said slavery? Escravidão. But João? I would say a goal, an objective. A goal? A goal. Ok. Objetivo, Because it's not only the thinking, porque não é só sobre o pensar, it's a trail, a way to go. é um caminho a se seguir. So the beast has the strength and the power, Então a besta tem a força and you're saying that the woman has the. You said the goal? e você diz The que purpose? a mulher tem o propósito, o destino. Okay. Tudo bem? We have two more people. Oh, Maybe it's too simple, but I would say food. Talvez seja simples demais, mas eu diria o alimento, a comida. Graciela? Humans have control upon Okay. animals. She said, did you translate? Humans have control over this relationship. Então, os humanos têm o controle nesse relacionamento. Okay. Someone else? Cesar. It gives direction. Election? Direction. Direction. Okay. Dá direção. So, and Matthias over there. Oh, yeah. It offers a leadership. Oferece uma liderança. So there's leadership here. Temos então liderança aqui. Now, if we only had this picture, the woman is sitting upon a beast, Então, se tivermos somente esta imagem, ela é a ilustração da mulher montada na besta, the conclusion would be, well, the woman, it's, in vague terms, it's an entity that controls, have power, então, em termos vagos, seria a mulher está no controle e she's tem o poder. simply using the other side. Está simplesmente aproveitando, usando, né, o outro lado. But then the
other side of the coin is that Mas- she's also committing fornication. Mas o outro lado da moeda é que ela também está cometendo fornicação. So we have already established that riding beasts has to do between humans and animals. Então já estabelecemos que montar uma besta tem a ver com humanos e animais. Now, committing fornication happens between what? Então, a fornicação acontece entre quê? So I think we all know it happens between two people. Sabemos, todo mundo sabe que acontece entre duas pessoas. So now it's no longer an animal and a person, now it's a person with a person. Agora não é mais pessoa com animal, mas é pessoa e pessoa. And now everything that you have told me so far, the woman has the goal, the purpose, the leadership, Então, tudo que vocês me disseram até agora, que a mulher teria o propósito, o controle, a liderança, and the beast simply has the strength and the power to offer, e que a besta tem simplesmente o poder e a força a oferecer. that was in parable number 1. Isso foi na primeira parábola. Now the number 2 that we're talking about is fornication. Agora, a parte 2 é sobre fornicação. Now, can you say that the woman is controlling the other person? Você pode afirmar que a mulher está controlando a outra pessoa? Why people, and I think it's not only fornication, the symbol says that she's a prostitute. E não é só sobre fornicação, mas o símbolo também afirma que ela é prostituta. When we go and we look for a horse, we know we want to do something with that horse. Quando nós saímos à busca de um cavalo, sabemos que queremos fazer algo com esse cavalo. We use it, we control it. Nós usamos o animal e também o controlamos. But how the relationship about fornication and prostitution happens? Mas aonde é que, como que acontece então esse elemento da fornicação e da prostituição? Talking about interest. Falando em interesses, The woman is interested, humans are interested in the animal, os humanos têm interesse no animal the animal doesn't even care if there's a human. e o animal, na verdade, não se importa se há humano. But within fornication, there's two parties, Mas na fornicação há dois partidos envolvidos and they're looking for something, both sides. que estão buscando algo, ambos os lados. Anyone has anything to say about that? Alguém tem algo a dizer sobre isso? Matthias is saying that it is consensual. Matias disse que há consenso. In a certain way, the relationship between a human and an animal is, we wouldn't describe it as consensual, Então, de certa maneira, o relacionamento entre ser humano e animal não é consensual, diríamos. and when we talk about prostitution, E quando falamos em prostituição? sorry, we needed the microphone. He said that a prostitute is looking to be hired. Então, ele disse que a prostituta espera ser contratada. So in this symbol, we know she receives something in Então, return. nesses símbolos, vemos então que ela recebe alguma coisa. And the person who is paying E a pessoa que paga, is receiving something in return. ela recebe algo em troca. So we know both parties are receiving something from the relationship that they're having. Então, sabemos que ambos os partidos envolvidos recebem algo, tiram algo desse relacionamento. So this is the juxtaposition that I wanted to talk about now. Então, sobre essa posição que eu queria falar agora, Is that whether we're talking about fornication with the kings, quer seja que a gente fale sobre a fornicação com os reis,
we know that it is the woman who looks for the beast, Sabemos que é a mulher que busca a The besta, beast. a besta. but in this second symbol, Mas neste segundo símbolo, both have reasons to look for the other. ambos têm suas razões para buscar o outro. Perfect. So coming back to the point about the Sunday law being a point of transition. Então, voltando para o ponto do decreto unical ser um ponto de transição. What has been said O que tem sido dito is that the woman was looking for a beast. é que a mulher estava buscando uma besta. And we're talking about a moment in time when she sits upon that beast. E nós estamos falando sobre o momento no tempo onde ela está montada na besta. There's a moment that she's not sitting upon the beast, Há um momento em que ela não está montada na besta and there's going to be a moment when she finally sits upon it. e haverá um momento em que ela finalmente está montada na besta. That is parable number 1. Essa é a parábola número 1. Parable number 2. Parábola número 2. We're talking about a point in time where there's no fornication going on, Falamos sobre um momento no tempo onde não há nenhuma fornicação acontecendo, but then the fornication happens, mas logo acontece a fornicação. and that's why we've been talking also about Matthew 5, E por isso temos falado sobre Mateus 5, because Matthew 5 will give light about that this relationship doesn't always happen first physically. onde vemos que esse relacionamento não acontece necessariamente em primeiro lugar de forma física. For someone to have a physical relationship with someone else, Para que alguém tenha um relacionamento físico com outra pessoa, something must have started before. algo precisa ter ocorrido antes. So if we have said Então, se nós dissemos the Sunday law is the moment in time when the woman sits upon the beast, que o decreto dominical é o momento em que a mulher está montada na besta, we are only talking about symbol number 1, estamos falando somente sobre símbolo número 1. a very physical symbol. Símbolo bastante físico. Someone who happens to sit upon an animal. Acontece que alguém está sentado ou montado numa besta. But when we then go to fornication, Mas quando nós então falamos em fornicação, and we know that that Jesus describes this as something that starts first in the mind, e sabemos que Jesus escreve isso como algo que primeiramente ocorre na mente, we could do it the following way. poderíamos fazer isso da seguinte maneira. Let's say we have moment number 1 Vamos dizer que temos aqui momento número 1 and moment number 2. e logo momento número 2. What is first? O que acontece primeiro? The mind or the action? A mente ou a ação? So that would be, I hope we all agree that we first think, Então, espero que todo mundo concorda que primeiramente pensamos then we take the action. e logo entra a ação. So when we talk about the symbol of riding the beast, Então, quando nós falamos sobre o símbolo de montar a besta, we don't have any reference about in the Bible saying, well, would you first think about riding a beast? então não temos referência na Bíblia que fala sobre pensar primeiramente de montar uma besta. We just know that we sit upon beasts, we ride them. Apenas sabemos que bestas são montadas. So it's an action and it's physical. Então, é uma ação e é físico. So the parable number 1 is something that happens in moment
number 2. A parábola número 1. Não, perdão. Can you repeat? Yeah, parable number 1, riding the beast, A parábola número 1, montar a besta, because it's action. é uma ação, It happens in moment number 2. acontece em momento número 2. But then when we go to fornication, Mas quando falamos sobre fornicação, we know that we have to divide it between when it happens first in the mind, sabemos que temos que dividir quando isso acontece primeiro na mente, because we find that in Matthew 5, porque nós encontramos isso em Mateus 5, and then when it finally the end goal actually takes place. e logo quando a ação de fato acontece. I guess we will call that when people sleep together. Quando pessoas dormem juntas, That would be the physical, the action. isso seria o físico, a ação, That would happen in moment number 2. e logo momento número 2. But what we have called I think it was flirting, O que nós, eu creio que temos chamado de paquera, I don't know how to spell that, if someone can help me. Is there's an E? ING. Okay, this is flirt. Okay. So the flirting happens in moment number 1. paquerar, o flerte, né, acontece no número 1, no momento 1. So in between two symbols, Então, entre dois símbolos, the riding of the beast montar a besta and the fornication, e a fornicação, there's one of the two tem dos dois that happens before in time. que acontece antes no tempo. You will now have to decide whether you will go for the moment of the action Agora teríamos que decidir se você vai ao momento da ação or if you go to what Jesus says, ou se você vai para aquilo que Jesus diz. if you flirted in your mind already, Se você flertou na mente, you already did it. você já fez. So that's why instead of the Sunday law happening in moment number 2, E é por isso que no momento número 2, instead of happening in moment number 2, ao invés de acontecer no momento número 2, we move it back to moment number 1. fazemos disso o momento número 1. And this is all in the world of symbols. E isso tudo dentro do mundo de símbolos. Any questions? Alguma pergunta? Okay? So, what I have been talking about so far Então, sobre o que eu tenho estado falando até então. is that there's a difference between the waymark and the period that comes after that waymark. Que é uma diferença entre o marco e o período que segue o marco. Second, Segundo, the events, the expectations that we have as the events that will happen e as expectativas que temos a respeito do que acontecerá during the period, durante o período, it can lead us to think that the first waymark has to be about that too. Can lead us to think pode nos levar a pensar that the very waymark that begins the period que o marco que inicia o período has to be something about those elements. teria que ser algo sobre aqueles próprios elementos. If someone said, for example, Então, se por exemplo alguém diz the Sunday law is about the President of the United States o decreto dominical é sobre o presidente dos Estados Unidos, removing all
illegal immigrants from its country. Tirando todos os imigrantes ilegais do país. If you had that thought in your mind, well, this is the Sunday law. Se você teria isto na sua mente como, bom, isto é o decreto dominical, You could end up in the trap of thinking, well, the very waymark has to do about the removal of immigrants. Just an example. você poderia se encontrar nessa armadilha de pensar, olha, então o marco em si tem a ver com a remoção de imigrantes. So what you need to do actually is move away from any preconceived idea O que você sim deveria fazer é de se afastar de qualquer ideia preconcebida, find where's the best place the Bible speaks about the Sunday law e procurar qual o lugar na Bíblia onde melhor se fala sobre o decreto dominical. There's several places, Há vários lugares and a very good one is Revelation 17. e um lugar muito bom é Apocalipse 17. And when you start building your study about Revelation 17, E quando você começa a construir o seu estudo sobre Apocalipse 17, you realize first that it is something that happens você percebe que primeiramente é algo que acontece in between the moment the sixth kingdom ends and the seventh begins. no momento entre o fim do sexto e o começo do sétimo reinos. That already shifts your focus to other places. Isso em si já muda seu foco a outros lugares. Then you start trying to understand each of the symbols given, Logo, você trata de entender todos os elementos, os símbolos dados, as we talked about the woman. como nós falamos sobre a mulher. We saw how the woman is doing, actually, is presented to us doing two very different things. Vemos, por exemplo, que a mulher é nos apresentada como fazendo duas coisas diferentes. We unpack those symbols, Então, nós desdobramos esses símbolos, we understand them separately, nós os entendemos de forma separada, and then we decide logo decidimos, that when she sits upon the beast, quando ela está montada na besta, it has to happen in the waymark. isto tem que acontecer no marco. The moment when she wasn't and then she was, Momento onde ela não estava e logo está. that is the end of the sixth and the beginning of the seventh. Isto é o final, o fim do sexto e o começo do sétimo. But then you have also fornication, Mas logo você também tem fornicação, and then you realize fornication can actually happen before the act. e você logo descobre que a fornicação, na verdade, acontece antes do ato. This can lead you to think or to find a way, well, when is before? Isso pode te levar a pensar o que então acontece antes. And once you have this model, E uma vez que você tem este modelo, you then need to know, well, I need to find out what is the woman today, preciso então refletir e pensar que o que é a mulher hoje, what is the beast that she will sit upon at a specific time. e o que seria a besta sobre qual ela estaria sentada num determinado momento no tempo. Or what is the king that she will have a sexual relationship with. Qual seria este rei com qual ela teria relacionamento sexual? And, well, that would be moving from understanding the literal, which is what we did, E com isso passaremos do literal que fizemos, we will have to understand then what is the application of all of it. passaríamos a entender o que seria então a aplicação. And I hope we can do a little bit of that in the next presentation. E espero que possamos fazer um pouco disto na próxima apresentação. If there's no comments or questions, Se não tiver nenhum comentário ou perguntas, we can pray now. podemos agora orar. Let's pray. Oremos.
Dear God, thank you so much for this beautiful Sabbath Querido Deus, muito obrigado por este lindo sábado that we had the opportunity to enjoy together. que tivemos a oportunidade de desfrutarmos juntas e juntos. Thank you for all the care that you have for us. Obrigado pelo cuidado que tens para conosco. Help us understanding how much you love us. Nos ajude a entender o quanto tu nos amas. Help us understand better about our salvation. Nos ajude a entender melhor a nossa salvação. We know you will continue guiding us. Sabemos que continuarás a nos guiar. Help us keep trusting you Nos ajude a manter a nossa confiança em Ti. and in this institution that you have built. E essa instituição que tens construído. In the name of Jesus I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.